Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no portal, estarem embalando o nosso portal, fazendo ele crescer cada vez mais. Muita gente nova chegando. Se você está conhecendo o portal, está se inscrevendo agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui conectando cada vez mais pessoas antenadas com os problemas do nosso país, pessoas que estão querendo ter mais algumas informações diferenciadas para conversar com outros irmãos, outros amigos, parentes, enfim. É assim que o processo civilizatório caminha e eu estou muito feliz de ter tanta gente como vocês aqui no nosso portal. Então não esqueçam nunca de dar o joinha também, de se gostar dos nossos vídeos, compartilhe e mande seus comentários porque aqui são sempre lidos, são sempre considerados. Gente, eu quero falar hoje de solidariedade, de volta por cima e de redenção e de perspectivas que nós estamos tendo aqui para a América Latina, principalmente para o Brasil. Mas eu não posso deixar de falar de crime também. Porque são crimes que estão atordoando a mentalidade do presidente da República, se é que a gente pode acreditar que aquela mente pode ainda ser mais atormentada, e atormentando também, por reflexo, né, os seus filhos, as pessoas que estão no entorno e os grupos políticos que acreditam que essa família é uma coisa que, de fato, os fatos mostram que não é. E para ilustrar o que eu estou dizendo para vocês, hoje vários jornais estão noticiando que o Ministério Público está cada vez mais próximo de Flávio Bolsonaro. Isso explicaria por que o presidente da República ele anda tão desnorteado. Gente, aqui, estou tirando a cabeça aqui para vocês verem aqui. Como eu comentei com vocês, o presidente da República ele tem o filho Eduardo, que é um lobista da indústria de armas aqui no Brasil. Ele não esconde isso de ninguém. E o filho Flávio é um lobista para cassino, para jogo, porque estava lá em Las Vegas, certamente não foi para cuidar dos interesses das criancinhas aqui do nosso país, né? Recebeu uma grana para essa viagem, paga com seu dinheiro, com meu dinheiro, dinheiro do povo brasileiro, e ele gosta muito de tirar vantagens desse cargo que ele ocupa. Agora, enquanto senador, foi ele, a esposa, se reuniu também com o ministro Salles, do Meio Ambiente, e requereu ali o reembolso das passagens que teria gasto. Só que ele pegou uma carona de volta, né, para o Rio de Janeiro num jatinho de um grande empresário do setor de depilação. Nunca pensei que eu fosse falar uma expressão dessa, né? Um empresário do setor de depilação. Pois bem, ele estava organizando uma festa com Flávio Van Garten, que é o secretário de comunicação, e o Flávio pediu esse favorzinho. Eu queria chamar o Flávio Bolsonaro e o Ricardo Salles aqui para o meu aniversário e tal. Mas onde eles estão? Estão em Fernando de Noronha. Pô, será que dá para você ir buscá-los? Para já. Mandou o jatinho para Fernando de Noronha resgatar o Flávio Bolsonaro e o Ricardo Salles, né? E respectivas, evidentemente. Esse é o perfil da criatura. O Flávio Bolsonaro, ele andou fazendo, antes de se eleger como senador, discursos muito inflamados contra a corrupção, quando o ex-presidente Lula foi condenado na segunda instância com aquela história do triplex do Guarujá, um imóvel. E Flávio Bolsonaro, então, comemorou. Vamos acompanhar aqui a comemoração do senador. Um corrupto ladrão, e você tem que responder na justiça, no judiciário, não é nas urnas. Se tiver que ir para as urnas, vai levar pau nas urnas também, de quem quer que seja. Então tiramos aí a lição de que a corrupção continua sendo um dos maiores cânceres, um dos maiores problemas que o nosso Brasil enfrenta hoje. E se você, assim como eu, também quer um Brasil diferente para melhor, sabe que temos que começar com um presidente decente. Tá aí. Então, um rapaz aí, muito nervoso, defensor aí da moral, da probidade, né? E o Ministério Público hoje está denunciando o Flávio por ter comprado 2 apartamentos, 2 aqui no Rio de Janeiro, na Zona Sul, e conseguiu essas informações porque o sigilo de várias pessoas envolvidas foi quebrado, sigilo telefônico, e o corretor de imóveis, que é um americano, que tinha apagado seus dados, mas ele não conseguiu apagar nas nuvens. O MP concluiu, chegou às informações, cruzou dados bancários e percebeu e conferiu que o Flávio Bolsonaro pagou R$310 mil, foi o valor declarado, para comprar 2 imóveis na Zona Sul aqui do Rio de Janeiro, no ano de 2012. Mas na mesma agência onde foi feita a transação, há um depósito de R$640 mil em dinheiro na conta do corretor de imóveis.
Então, o Ministério Público fez alguns cruzamentos de dados, né? E não é difícil intuir que tem uma história muito estranha no meio dessa transação toda. Os advogados do Flávio Bolsonaro dizem que não podem comentar muito porque o processo está protegido por sigilo de justiça. Gente, isso é uma falácia gigantesca. Eu, como advogado, professor nessa área, eu posso dizer, né? O sigilo de justiça ele é declarado para preservar a integridade de pessoas quando você tem causas muito íntimas, separação, você tem questões envolvendo órfãos, sucessões, enfim, ou por conta do interesse público. Isso não impede da defesa, uma vez de uma acusação pública, ainda mais você sendo parente do presidente da República, de explicar a origem do dinheiro, de explicar como é que você comprou 2 imóveis sendo deputado estadual. Evidentemente, em 2012, a família Bolsonaro nunca imaginou que poderia estar nos holofotes ali, mas Bolsonaro se elegeu presidente. E muitos casos, evidentemente, que vieram à tona, quando toca alguém da família presidencial, isso tem muito mais importância. Então, mais do que prestar contas à justiça, Flávio Bolsonaro deveria prestar contas à sociedade. Mas esse pessoal, eles têm um modo bem peculiar de lidar com moralidade pública, com interesse público, com o dinheiro público de uma maneira geral, né? E com prestação de contas políticas à sociedade. Mas a justiça está andando lentamente, uma hora ela vai chegar. E mudando um pouco de assunto, né? Eu queria saber o comentário de vocês, né, sobre essa questão toda. A gente vai vendo que o pessoal da Terra plana continua a atuar de uma forma assim radical. Eles ainda não entregaram os pontos, eles acham que Trump vai dar a volta por cima, vai virar o presidente dos Estados Unidos, e o pessoal do Terça Livre, eles têm muitas visualizações. Eles estão dizendo que tem uma teoria conspiratória mundial que plantou o vírus e que está um Bill Gates no meio. Gente, é um negócio assim impressionante. Eu vou até suprimir isso, não vou nem colocar para vocês porque tem assuntos mais relevantes, mais importantes. Eu queria trazer para vocês um episódio que passou totalmente despercebido pela mídia, que foi a repatriação de Evo Morales, o presidente que foi expulso da Bolívia porque quase foi morto se ele não fosse protegido pelas pessoas mais leais a ele quando houve o golpe lá na Bolívia. E ele encontrou abrigo na Argentina, ele foi muito bem tratado, segundo ele, ninguém quis aceitar nenhum centavo dele, ele ficou morando na casa de pessoas, de bolivianos na Argentina, de argentinos, enfim, até brincou que todo final de semana o pessoal fazia um churrasco para ele se sentir melhor, né? Então, quando ele conseguiu agora retornar, o direito de retornar à sua pátria junto com seus amigos, seus auxiliares mais próximos, vindo da Argentina, ele fez questão de entrar por terra. E aí tem um episódio muito interessante, muito significativo, que o presidente da Argentina, que lhe deu o asilo, foi com ele a pé, cruzou a fronteira para entregá-lo a seu povo. Eu queria resgatar esse pedaço com vocês aqui, para vocês verem como tem coisas muito legais que acontecem que não recebem o devido tratamento pelos grandes meios de comunicação. Vamos acompanhar aqui essa fala, vamos lá. Te vamos a extrañar. Intentaremos mandarte carne para que no nos extrañes tanto. Así que vamos a terminar este acto gritando un ¡Viva Argentina! ¡Viva Bolivia! ¡Viva América Latina! Gracias a todos y todas. Damos por finalizado este encuentro. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. O Alberto Fernandes até brincou, né? Olha, pra você não ficar com saudade, vou mandar carne para você aí todo final de semana também, para você ir se aclimatando aos poucos, né? Aí tem essa cena que o Alberto Fernandes pega o Evo pelo braço para entregá-lo de volta ao seu país, né? Vamos lá. Gracias por habernos acompañado. El presidente de la Nación Argentina, doctor Alberto Fernández, acompaña al expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Saima, a cruzar el puente. Gente, é uma coisa muito bacana, o discurso do Alberto Fernandes foi muito bacana. E aí a chegada de Evo Morales no seu país foi uma coisa que passou despercebido aqui, todo canto, né? A gente não vê nenhuma dessas imagens aqui. O Evo Morales ele chegou no aeroporto da onde ele conseguiu fugir.
ele conseguiu sair da Bolívia. Gente, ele chegou lá em Cochabamba. O único lugar para juntar essa galera toda foi no aeroporto. 1 milhão de bolivianos. Não saiu isso em lugar nenhum. É uma multidão, pessoas que vieram de todas as partes ali da região, né, para saudar o retorno de Evo Morales. E na cerimônia teve situações muito interessantes. O Evo Morales estava dizendo lá, estava fazendo discurso, e de repente caiu uma tempestade gigantesca, né? Realmente derrotamos a la derecha y vamos a seguir derrotando a la derecha, hermanas y hermanos, porque somos un pueblo organizado, un pueblo movilizado, un pueblo que tiene un proyecto político. Bom, opa, vamos lá. Un pueblo que tiene su programa y hemos demonstrado em curto tempo como se pode... Bom, o discurso do Evo Morales foi extremamente político, não foi uma... Ele explicou bem quais são as relações políticas, econômicas, os interesses internacionais, ele falou da influência do governo americano no golpe que se deu lá, e tem uma cena muito interessante, que foi o vice-presidente que foi com ele para fora, né, nesse exílio, e que ao sair da Bolívia, levou um monte de terra envolvido na bandeira da Bolívia. E ele disse que essa terra boliviana que os protegeu no exílio, né? Achei isso muito bacana, não sei se está nesse trecho aqui que eu separei. Vamos ver se está aqui, vamos lá. Evo renuncia. Y Álvaro, que está aquí y fue vicepresidente por Evo, por el movimiento indígena, obrero y campesino, también renuncia. Y me puse como obligación. Yo voy a cuidar la vida de Evo. Y aquí vengo a dejar a Evo. Enfim, foi o vice do Evo, poderia ter até feito uma aventura de ter tentado assumir com a derrubada de Evo, né? Ele teve um comportamento de fidelidade, então ele acompanhou o Evo no exílio e provavelmente não teria a menor condição de ficar na Bolívia. Mas isso tudo que eu estou falando para vocês vai muito ao encontro de situações e grandes modificações que estão nascendo aqui na América Latina. A gente não deve se esquecer que não foi só a Argentina que deu um não rotundo ao modelo econômico neoliberal. O Chile está fazendo a sua nova Constituição, vamos nos recordar dessas manifestações com milhões de chilenos nas ruas. A Bolívia agora com esse movimento espetacular. O novo presidente foi eleito com mais de 55% dos votos. Vai criar uma grande dificuldade esse tipo de situação que está acontecendo na América Latina para o novo governo norte-americano diante das suas práticas e os seus interesses geopolíticos. O quebra-cabeça está ficando cada vez mais complexo. Em fevereiro ocorrerão eleições no Equador, dia 7 de fevereiro. E tudo indica também que as mesmas forças que estão ressurgindo aqui na América Latina, em vários países, lá no Equador serão vitoriosas também. Vai ver que é por isso que o presidente brasileiro anda tão desesperado, anda tão falastrão, anda cada vez mais enlouquecido, junto também com as preocupações provocadas pela ação da justiça. A justiça, gente, ela falha e quando tarda muito. Mas quando ela anda um pouquinho, ela acaba não tardando, como diz o poeta, né? Vamos aguardar. Muitas coisas, muitos raios solares estão para chegar aqui na América Latina, inclusive aqui no Brasil. Vamos manter a nossa fé, nossa força, nossa luta, que a nossa hora vai chegar também. Um grande abraço, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.